E vamos dar início ao nosso desafio de setembro. Recapitulando vocês, a gente vai fazer essa blusinha aqui, tá? E vão ser no total 3 episódios. Por quê? No episódio de hoje, eu vou ensinar a fazer esse padrão de pontos aqui, coisa mais linda, tá? Pra nossa blusinha. E no próximo episódio, no segundo episódio, tá? Eu vou ensinar a vocês a fazerem um outro padrão de pontos. E o terceiro episódio, que vai ser o último, a gente vai aprender a finalizar a nossa peça, tá? Juntar a parte da frente com a parte de trás e fazer os acabamentos da manga e dos barrados, tá? Nesse episódio aqui, a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos aqui, mais geométrico, tá? Podem ficar tranquilas, ele não é difícil, tá? A gente só precisa calcular bem certinho o tamanho que ele vai ficar, tá? Porque cada bloquinho desse daqui precisa de uma quantidade certa de pontos. Mas é super tranquilo, eu vou ensinar vocês bem certinho como é que faz, tá? Então, se você quer aprender sobre crochê de uma forma super detalhada e super tranquila e ainda não tá participando dos nossos desafios, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do nosso site, com todos os materiais que vocês precisam para fazer os nossos desafios, inclusive os kits de cada desafio com a quantidade de novelos certinha para cada tamanho, tá? Tá tudo lá no nosso site, com combinações de cores maravilhosas. E eles vão com o nosso squarezinho pra gente montar a nossa almofada lá na frente, depois que a gente terminar os nossos 8 desafios. Então, lá no nosso site tem os materiais que você precisa para participar. E para você acompanhar os episódios, é só se inscrever aqui no canal e não perder que toda segunda-feira tem episódio novo de desafio aqui, tá? Pode ficar tranquila que os episódios ficam gravados, tá? Você pode acompanhar quando e onde você quiser. Eles têm acesso ilimitado, tá? Eles não vão sair do ar. Então, se você quiser começar hoje, já corre lá no nosso site, escolhe o seu kit, ganha o seu squarezinho também, extra, colecionável, e já começa a fazer sua peça junto com a gente. Então, gente, vamos lá. Pra gente conseguir calcular, o que a gente precisa saber sobre esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ele é super tranquilo de fazer, ele só precisa de um cuidado na hora de calcular a quantidade de pontos para cada tamanho, tá? Então, assim, ó, como vocês podem ver, ele é em quadrados, tá? Ó, ele é em quadradinhos. E pra gente conseguir formar esses quadradinhos, esses bloquinhos, a gente precisa de uma quantidade certa de pontos, que são 12 pontos para cada quadrado desse daqui. A gente precisa então de 12 pontos para fazer cada bloquinho desse e mais os pontos das bordas, tá? Que é o que vai fazer o acabamento das laterais da nossa peça. Então, os nossos pontos, a gente precisa de uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 12 mais 3 pontos. Por que 3 pontos? Para poder fazer os acabamentos das laterais, tá? Além dos pontos que cada bloco precisa, tá? Então, múltiplo de 12 mais 3. Sempre vai ser assim. E como é que a gente vai calcular, tá? Eu vou explicar pra vocês de uma forma bem resumidinha assim, pra vocês conseguirem entender. E não se preocupem, tá? A gente já fez mais ou menos uma base de quantos bloquinhos vai pra cada tamanho, tá? Eu só vou contar pra vocês como é que vocês podem adaptar do lado daí, tá? A gente precisa da nossa medida, da circunferência. Então, você vai pegar a tua medida maior dessas três, do ombro a ombro, do busto e da cintura. Você vai tirar essas três circunferências e você vai levar como base a que for maior, tá? Então, por exemplo, pra mim, a minha maior medida é sempre o meu ombro a ombro. Meu ombro a ombro é maior do que meu busto e é maior do que minha cintura. Se a sua cintura for maior, você usa a cintura como base. Se o busto for maior, você usa o busto como base, tá? Como circunferência. Então, você vai primeiro de tudo, pega teu papel, pega tua caneta, tá? E você vai anotar. Você vai fazer primeiro a medida da tua circunferência. Então, vamos lá, circunferência. Vai pegar teu busto, teu ombro a ombro e tua cintura. Você vai tirar essas três medidas. E como é que você vai tirar essas medidas? Vamos ver. Vai tirar aí na tua casa e você vai anotar a medida que deu aí, tá? Na tua casa. O meu deu 104. Você vai tirar a mesma coisa com o teu busto. Retinho, tá? Mantenha a postura. Vai no teu busto. Meu busto é pequeno, tá, gente? Aqui o meu busto deu 90, tá? E a última medida é a cintura, que você vai tirar. A minha deu 71. Bem justo, né? 72. 72, eu vou anotar 72. Tá, então aqui, ó, pra mim, é sempre o meu ombro que é maior. Pra mim, tá? Então, o meu ombro deu 104, o meu busto deu 90 e a minha cintura deu 72. A medida maior é do meu ombro. Você vai tirar essas três medidas aí na tua casa e você vai ver qual das três que for maior, tá? A que for maior, você vai levar como base.
A gente vai fazer, depois eu vou mostrar ali pra vocês. Eu fiz um quadradinho só de amostra. Um quadradinho nesse padrão de ponto aqui. Qual que é a medida que fica um quadradinho desse? Mais ou menos 7 centímetros, que é o que dá um quadradinho, tá? Um quadradinho dá 7 centímetros. Então, a gente precisa ver quantos quadradinhos que a gente precisa para fechar no tamanho da circunferência que a gente mediu ali, tá? Então, qual que é a conta que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa circunferência total, que a gente tá usando como base. A minha deu 104. Aí na tua casa, tu vai ver quanto que deu na tua casa, tá? A minha 104 é a minha circunferência total maior. Eu vou dividir pelos centímetros de um bloquinho, para eu ter a quantidade de bloquinhos que eu preciso para dar a minha circunferência total, tá? Entendemos até aí? Então, você vai dividir a tua circunferência total por 7 centímetros. No meu exemplo, 104 dividido por 7, tá? Vamos ver quanto que vai dar aqui. 104 dividido por 7. Deu 14,85, ou seja, 15, né? 15 bloquinhos. Como a gente não vai fazer ela muito larga, nem muito folgada, é mais certinha. Mas se você quiser fazer mais larga, daí tu faz com uma circunferência maior, né? Mas, por exemplo, deu 104. Eu vou fazer mais certinha, não vou fazer tão larga. Então, a gente não precisa de muito mais. Então aqui o resultado da minha conta deu 15. Eu posso fazer com 16. Preciso de número par, tá? Então, 16. 16 bloquinhos que a gente precisa no total da nossa circunferência. Precisa de uma frente e uma costa. Então, a gente vai dividir por 2, entendeu? A quantidade de bloquinhos total, a gente vai dividir por 2, porque a gente vai fazer primeiro a parte da frente e depois a parte das costas, tá? Então, dividido por 2, eu preciso fazer uma frente e umas costas de 8 quadradinhos, tá? De 8 bloquinhos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma frente com 8 bloquinhos desse e uma costas com 8 bloquinhos desse. Agora que a gente vai calcular, agora que a gente já tem a quantidade de bloquinhos que a gente precisa para cada frente e costas, a gente precisa calcular a quantidade de pontos que a gente precisa para poder fazer esse padrão, tá? Porque esse padrão aqui, ele precisa de uma quantidade de pontos exata, né? Que nem eu falei pra vocês antes. Até aqui, tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, tá? Recapitulando, a gente precisa saber a nossa circunferência total, pra gente saber quantos bloquinhos desse padrão de ponto a gente precisa fazer pra fechar nossa circunferência total, tá? Eu fiz uma amostra com um bloquinho, e esse um bloquinho deu 7 centímetros, tá? Então, é só dividir a circunferência total que a gente precisa por 7 centímetros pra gente saber quantos bloquinhos que vai dar que a gente precisa no total. Então, a tua circunferência dividido por 7 vai dar a quantidade de bloquinhos que você precisa no total. Esses bloquinhos que você precisa no total, você vai dividir por 2. Porque a gente precisa de uma frente e umas costas, tá? A gente vai fazer em 2 partes. Então, a gente precisa dividir na metade, porque cada metade vai servir de uma frente e umas costas. Então, no meu caso, a minha conta deu 16 bloquinhos desse que eu preciso fazer no total para dar a minha circunferência. Eu dividi por 2 para fazer uma frente com 8 bloquinhos e umas costas com 8 bloquinhos. Até aí, tudo bem, gente? Tá tudo certo? Se não tiver, comenta aqui embaixo, tá? Que eu ajudo você. Beleza, primeira parte do cálculo a gente já fez, que é pra saber a quantidade de bloquinhos pra cada frente e pra cada costa que a gente precisa fazer, né? No meu caso, deu 8 bloquinhos pra frente e 8 bloquinhos pras costas. Então, eu vou fazer o meu padrão de pontos com 8 bloquinhos na frente e 8 bloquinhos nas costas, tá? Agora, pra dar certo, lembra que eu falei pra vocês que cada bloquinho desse precisa de 12 pontos pra fechar o desenho? Então, agora a gente vai calcular a quantidade de pontos que a gente precisa pra frente e pras costas, tá? Pra poder fechar a quantidade de bloquinhos que a gente precisa fazer, tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer 8 bloquinhos pra frente e 8 bloquinhos pras costas. Então, eu vou levar como base 8, tá? Aí na tua casa você vê quanto que deu aí pra você, tá? Então, pra mim deu 8 bloquinhos. 8 blocos no total. Cada bloco precisa de 12 pontos, tá? Então, eu vou multiplicar, porque se eu preciso de 8 blocos e cada bloco vai 12 pontos, eu vou multiplicar 8 blocos vezes 12 pontos, tá? Essa é a nossa conta. Então, 8 bloquinhos vezes 12 pontos dá 96 pontos. 96 pontos
Lembra que eu falei pra vocês que era mais 3 por causa dos acabamentos na lateral? Então, 96 mais 3 dá 99 pontos que eu preciso fazer na minha frente para dar certo o desenho aqui e nas minhas costas também para dar certo o desenho com 8 pontos, tá? Agora, tudo bem. Isso daqui é o que a gente precisa saber de conta, tá? Então, a primeira conta foi aquela para saber a quantidade de blocos que a gente precisa para cada frente e para cada costa. E a segunda conta pra gente saber quantos pontos que a gente precisa para dar certo o desenho, tá? Na quantidade de blocos que a gente precisa. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer. Um exemplo, eu preciso de 8 blocos para minha frente, 8 blocos para minhas costas. Cada bloco precisa de 12 pontos para dar certo o desenho. Então, se eu preciso de 8 e cada um vai 12, 8 blocos vezes 12 pontos, tá? Deu o meu total, 96 pontos, mais 3 pontos para os acabamentos. Então, eu preciso fazer no total 99 pontos no meu tamanho, tá? Pra mim, individual. Agora, a gente já fez mais ou menos uma conta aqui pra ajudar vocês, tá? Pra ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente, pra um tamanho P, precisa fazer 14 bloquinhos. De 12 a 14 bloquinhos, tá? Aí vai variar dependendo do tamanho teu, né? Então, de 12 a 14 bloquinhos no total da circunferência. Aí, se você divide por 2, faz aquela conta lá que eu te expliquei, né? Para um tamanho P, de 12 a 14 blocos no total. Anota isso no teu caderno, tá? Para um tamanho M, de 14 a 16 bloquinhos no total da circunferência. Para um tamanho G, 18 bloquinhos no total da circunferência. E para um tamanho GG, 20 bloquinhos no total da tua circunferência. Essas quantidades você tem que dividir por 2 para saber quanto cada frente e quanto cada costa, tá? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa base para ajudar vocês aí a calcularem, tá? Aí vocês podem conferir aí na casa de vocês. O que vocês podem fazer? Vocês podem levar como base essa conta que a gente fez aqui, medir a circunferência de vocês. Por exemplo, eu sou um GG. Eu medi a minha maior circunferência, deu 130, que seja, né? Vamos de um exemplo. Eu sou um GG e a minha maior circunferência que eu medi aqui deu 130. Então, deu 130 dividido por 7, que é o tamanho que um bloquinho fica. 130 dividido por 7, deu 18,57, 19 bloquinhos. 19 bloquinhos, você aumenta mais um, porque precisa de par, tá? Porque precisa dividir, né? Frente e costas, então tem que ser número par. Então, deu 18,5. 19 é o próximo? Não, você vai fazer com 20, que daí já fica até mais folgadinho, entendeu? Então, dá bem certinho a conta. Para um GG, 20 bloquinhos, tá? Então, ele vai ficar confortável. Mais ou menos isso, se tu quiser fazer essa conferência aí na tua casa, tá? Mede a tua circunferência, divide por 7 e vê se dá essa quantidade de bloquinhos mais ou menos aqui que a gente passou pra você, tá? Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, mais ou menos a quantidade de bloquinhos pra cada tamanho, tá? Que vocês precisam. Mas é bom sempre tirar a tua medida particular aí na tua casa, individual, e conferir isso se isso tá certo, tá? Então, você tira da tua circunferência maior dessas 3 e essa circunferência você divide por 7, que é o tamanho de um bloquinho. O resultado disso vai ser a quantidade de bloquinhos que você precisa no total da tua circunferência, tá? Deu um tamanho quebrado ou ímpar, você aumenta para o tamanho par, tá? A quantidade de bloquinhos que você precisa, você divide por 2, que é o que você vai precisar para frente e para as costas. Você precisa de 2 lados, né? 2 lados iguais. Então, uma frente e umas costas. O total de bloquinhos você divide por 2, uma frente e uma costa. Então, se você é um GG, você provavelmente vai fazer uma frente de 10 bloquinhos e uma costa de 10 bloquinhos. Se você for um G, você precisa de 18 bloquinhos, então você vai fazer uma frente de 9 blocos e uma costa de 9 blocos. Se você é um M, que nem eu, 16, você vai fazer uma frente de 8 e uma costa de 8. Se você é um P, você vai fazer 14 bloquinhos total, 7 na frente, 7 nas costas, tá? Então é mais ou menos isso. Ficou claro, gente? Se tiver alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo, podem ir lá no nosso Instagram, o Instagram tá aqui embaixo também, me manda mensagem no direct que eu ajudo você a tirar suas medidas, tá? Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Que eu ajudo vocês. Mas, basicamente é isso, tá? Então, recapitulando tudo. Tira a tua circunferência total. Ombro a ombro, busto e circunferência da cintura. Dessas 3, você vai levar como base a maior delas. A circunferência maior, você divide por 7.
O resultado disso é a quantidade de blocos que você precisa. Se deu quebrado ou ímpar, você aumenta para o próximo número par que deu. Deu a quantidade de blocos total que você precisa para a tua circunferência, divide por 2, para ter uma frente e uma costa, tá? Deu a quantidade de bloquinhos para cada frente e para cada costa, essa quantidade de bloquinhos para frente, você multiplica por 12, que é a quantidade de pontos que você precisa para fazer cada bloquinho, tá? Para dar certo o desenho. O resultado final, você aumenta mais 3 pontinhos, que é os acabamentos da lateral. E dá a quantidade de pontos que você precisa para fazer a tua frente e as tuas costas, tá? É mais ou menos isso. Agora, que tá bem claro isso, a parte do cálculo, a gente vai aprender a fazer esse padrão de pontos, tá? Super lindo, coisa mais linda, gente. Ele é um quadradinho aqui, ele é super fácil de fazer, tá? O Bela toda é só pra calcular a quantidade de bloquinhos que você precisa, tá? Fora isso, ele é bem tranquilo de fazer. Se ficou claro a parte do cálculo, pra você saber o teu tamanho aí, me dá um ok aqui embaixo. Se não, você me manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu te ajudo, tá? A fazer as tuas medidas. Então, gente, bora aprender a fazer esse pontinho aqui. E lembrando que na semana que vem, no segundo episódio, eu vou ensinar você a fazer outro padrão de pontos, tá? Então, essa semana é esse padrão, se você quiser mais abertinho. E o padrão da semana que vem vai ser um pouquinho mais fechadinho, tá? Então, você vai ter duas opções de padrão de pontos para você escolher qual deles você quer fazer no seu desafio de setembro, tá? E o terceiro episódio vai ser a junção das duas partes para nós montarmos a nossa blusinha, tá? Então, bora pro nosso tutorial. E a gente vai usar a linha Charme para fazer a nossa peça, tá? As quantidades estão certinhas lá no nosso site com os kits. E uma agulha 2,5 ou 3 de crochê. E a gente vai começar fazendo o nosso cordão de correntinhas. Lembra de fazer elas mais folgadinhas, tá? Na quantidade de correntinhas que você calculou aí, tá? Que dá certo no seu tamanho pra gente conseguir fazer o nosso desenho certinho. Então, completou todas as correntinhas que você precisa. Você vai fazer mais 3 correntinhas. Vai dar uma laçada e na quarta você vai começar a fazer os pontos altos. E vai completar toda essa carreira com pontos altos, tá? Tudo fechadinho, um ponto alto em cima de cada correntinha da carreira de baixo. Finalizando a nossa primeira carreira, aqui eu fiz só uma mostrinha, tá? Pra mostrar pra vocês, por isso que tá curtinha. Mas ela vai ficar assim, tá? Toda fechadinha. A gente vai subir a nossa segunda carreira com 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Vai virar o nosso trabalho, vai fazer uma laçada e pula um ponto da carreira de baixo. No próximo, você vai fazer um ponto alto, tá? E agora, você vai fazer no total 11 pontos altos em cima de 11 pontos da carreira de baixo, todos juntinhos, tá? Um do ladinho do outro. 11 pontos altos no total, tá? E a gente vai formando assim cada bloquinho com 11 pontos altos. Agora, você vai fazer uma correntinha, pular um ponto da carreira de baixo e no próximo você já vai fazer ponto alto e vai fazer outro bloquinho com 11 pontos altos, um do ladinho do outro, tá? E você vai fazer assim até finalizar a tua carreira, com a quantidade de blocos de 11 pontos que der, tá? No teu comprimento que você calculou aí na tua casa. Finalizando a nossa carreira, você vai fazer... Terminando o último bloquinho de 11 pontos, você vai fazer uma correntinha, pular o penúltimo ponto da carreira e no último você vai fazer um ponto alto em cima. Faz 2 correntinhas, vira seu trabalho e dá uma laçada e dentro do buraco da carreira de baixo você vai fazer um ponto alto. No próximo ponto você vai fazer um ponto alto em cima e direto agora você vai fazer 4 correntinhas, tá? E agora a gente vai começar o desenho do nosso quadradinho. Você vai fazer 2 laçadas no teu trabalho, tá? 2 laçadas, pula um ponto da carreira de baixo e no próximo você vai fazer um ponto alto duplo. Você vai tirar uma vez, 2 vezes e 3 vezes da agulha, tá? Agora você vai fazer 2 laçadas, pula um ponto da carreira de baixo, no próximo você faz, tira 1, tira 2 e tira a terceira vez. De novo, 2 laçadas, pula um ponto da carreira de baixo, no próximo, tira uma laçada, tira 2 laçadas, tira 3 laçadas. Mais 1, 2 laçadas, pula um ponto da carreira de baixo, no próximo você faz a mesma coisa, tá? Então, são no total 4 pontos altos duplos aqui. Faz 4 correntinhas e direto ali no último ponto, pula um no último, você faz um ponto alto normal. Dentro do buraco, você vai fazer um ponto alto, um ponto, e no primeiro ponto do próximo bloco, você vai fazer um ponto alto também, tá? Agora, você vai fazer
4 correntinhas e vai repetir a mesma coisa que você acabou de fazer, tá? Com os pontos altos duplos. Vai fazer da mesma forma. Cada bloquinho você faz da mesma forma até finalizar a tua carreira, tá? Agora, pra gente fechar nossa carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. No último ponto do bloquinho, um ponto alto em cima. Dentro do buraco, mais um ponto alto. E em cima do último ponto da carreira, você vai fazer mais um ponto alto em cima, para fechar a carreira inteira, tá? Com todos os bloquinhos feitos. E a carreira vai ficar assim, tá? Com todos os bloquinhos feitinhos. Coisa mais linda, gente. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas, virar o trabalho. E vai fazer em cima desses próximos 2 pontos altos, vai fazer pontos altos em cima também, tá? Agora, pra gente começar a fazer os nossos blocos, a gente vai fazer 4 correntinhas de novo, 2, 3 e 4. E agora, em cima de todos os 4 pontos altos duplos, você vai fazer pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo em cima do primeiro, um ponto baixo em cima do segundo, um ponto baixo em cima do terceiro, um ponto baixo em cima do quarto. Faz mais 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. E no próximo bloquinho de 3 pontos altos, vai fazer 3 pontos altos em cima. E assim, você vai completando todos os bloquinhos para ir formando o desenho, tá? No total, você vai fazer 2 carreiras assim, tá? Essa e a próxima com pontos baixos assim, tá? Isso, ela vai formando esse desenho aqui. Agora, na última carreira, pra gente terminar o nosso quadradinho, você vai subir 2 correntinhas, 2 pontos altos em cima dos 2 pontos altos da carreira de baixo, para iniciar nossa carreira. Vai fazer uma correntinha, e agora, em cima de cada ponto baixo da carreira de baixo, você vai fazer um ponto alto duplo. Então, com 2 laçadas, do mesmo jeito que você fez na primeira carreira, tá? Uma correntinha, 2 laçadas, tira da agulha 3 vezes, faz o ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas, tira uma, tira 2, tira 3, uma correntinha, o último ponto alto duplo, mesma coisa, tira uma, tira 2 e tira 3 da agulha, uma correntinha e direto no bloquinho, você vai fazer os 3 pontos altos iguais aos da carreira de baixo. E assim vai se formando os nossos quadrados, tá? E você vai fazer isso por toda a carreira, e ele vai ficando dessa forma, coisa mais linda, tá, gente? Vai se formando nossos quadradinhos, é super simples de fazer. E agora, na próxima carreira, você vai fazer ela inteira de pontos altos fechadinhos, tá? Então, em cima dos pontos, você vai fazer ponto alto, e em cima das correntinhas, você vai fazer um ponto alto também. E assim, você vai seguindo, fazendo esse mesmo padrão de pontos até formar o tamanho que você quer. Agora você já sabe fazer o primeiro padrão de pontos que você pode escolher para fazer o teu desafio de setembro, tá? Na semana que vem a gente vai aprender a fazer um outro padrão de pontos, tá? Que você pode escolher entre um e outro para terminar a tua peça de setembro, tá? Se você ainda não tá participando e quer participar e quer aprender muito mais sobre crochê aqui junto com a gente, fazer as suas próprias peças de vestuário, já corre lá no nosso site, compra os kits com os materiais necessários para você fazer a tua peça de setembro. Temos o desafio de agosto também, os episódios já estão aqui no YouTube e temos kits do de agosto também lá no nosso site ainda. Lembrando que o desafio de agosto e o desafio de setembro, eles fazem parte da nossa almofada das arteiras. Então, quem comprar o kit para fazer o desafio de agosto e para fazer o desafio de setembro, vai levar para casa o nosso squarezinho colecionável pra gente montar a nossa almofada das arteiras lá no final dos 8 desafios lá em março, tá? Então, se você quiser participar, ter a tua almofada das arteiras aí na tua casa, tá? Um presente nosso e uma conquista nossa, e um símbolo de conquista nossa por ter conseguido participar de todos os desafios e concluído todos eles. E ainda tem muitas peças lindas aí na tua casa. Já corre participar, o link tá aqui embaixo do nosso site, tá? Já se inscreve aqui no canal aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder todos os episódios e muito mais vídeos, muito mais conteúdos que a gente tá preparando aqui pro YouTube e lá pro Instagram também. Temos o nosso Instagram e o nosso TikTok aqui embaixo também, se você quiser lá nos seguir, tá? Tem muita dica boa e tem muito conteúdo bom por lá também. E é isso, gente. Até o próximo episódio com muito mais conteúdo pra vocês. Um beijo e até semana que vem.